pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Pode se assentar. Aleluia. Se você pode aplaudir a Jesus, faça isso. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Aleluia. Dá para bater uma palma mais forte, por favor? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Diga comigo, gerou de novo. Para uma viva esperança. Diga comigo, viva esperança. Quem é que falou isso? Quem é que falou isso? Vou dar um prêmio para quem acertar. Quem acertar vai ganhar um CD com a pregação minha. Quem errar vai pagar 10. Quem foi que falou? Pagou 10. Mais 10 lá. Nós estamos lendo a epístola de quem? Como que é Jesus que falou? É Pedro que está falando. Olhe para mim, por favor, e preste atenção. Olhe para mim. Pedro está falando que um dia a sua esperança foi renovada. Bom, para mim a esperança ser renovada significa que um dia eu a perdi. E você nunca vai conseguir entender o que uma pessoa está falando sem você entender um pouco da história desta pessoa. Dependendo de quem fala, o significado pode ser altamente diferente. Então, para nós entender o que é que Pedro está falando aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, segundo a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gente entenda isso, nós temos que entender um pouquinho a história de quem está falando. Vamos falar um pouquinho da vida de Pedro, lembrando que é pecado falar mal da vida dos outros, tá bom? Mas nós vamos falar da vida de Pedro aqui hoje um pouquinho, para vocês entenderem por que Pedro está dizendo isso. Qual foi o primeiro apóstolo que Jesus chamou? Qual foi um dos primeiros discípulos de Jesus? Não, foi André. André era irmão de Pedro. Quando André encontra Jesus, olhe para mim para vocês entenderem. Ele diz: achei um homem. E sabe o que ele faz? Ele leva Pedro até Jesus. Pedro foi um dos, não o, mas um dos primeiros discípulos chamado por Jesus. Agora nós vamos falar de vários fatos da Bíblia. Quer ver? Vamos lembrar de alguns deles. Jesus tinha 12 apóstolos. Se eu falasse para você um pouquinho, fale a respeito de Bartolomeu. O que você lembra de Bartolomeu na Bíblia? Muito pouco, não é? Se eu te falar, fale a respeito de Judas, você vai lembrar do traidor, e não muito mais do que isso. Se eu falar, falem de João, o apóstolo do amor na Bíblia, o que vocês vão lembrar? Uma passagem que João está aparecendo de forma muito incisiva. Qual é o texto? Talvez vocês lembrem, muito pouco também. Se eu falar para vocês, falem de Tiago, o que vocês vão lembrar? Falem de Felipe. É muito pouco que tem, mas você vê, quem lembra de alguma coisa relacionada a Pedro na Bíblia? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de Pedro? Vamos lá, o que vocês lembram? Pesca. Pesca maravilhosa. Olhe para mim. Um dia Pedro tinha ido ao mar para pescar à tardezinha, 6 horas da tarde talvez, e ele entrou dentro do mar para pescar. E a Bíblia diz que ele tentou a noite toda e não apanhou nenhum único peixe. No outro dia, pela manhã, quando o sol já estava despontando no horizonte, olha o que Pedro faz.
ele olha para os discípulos que também estavam pescando, até então não discípulos, e ele diz: vamos embora, o sol já está despontando, vamos descansar para pescar à noite novamente, porque esta foi a pior noite de toda a minha história, não apanhamos nenhum peixe. E quando Pedro está recolhendo as redes, arrumando as redes, para ir para a margem do mar, da praia, para puxar o barco na praia e ir para casa, a cena é roubada pela presença de uma multidão. Aparece uma multidão que vem descendo e Pedro acha tudo aquilo muito estranho, diz: que multidão é essa? E de repente a multidão vem vindo e um homem está falando. Este homem rompe as margens do mar, a água vai inundando os pés deste homem, e este homem vem em direção ao barco de quem? De Pedro. O homem entra no barco do Pedro e começa a ensinar as multidões de dentro do barco. Pedro começa a olhar, isso eu penso, porque o Pedro, ele era sanguíneo, no mesmo tempo que ele está no extremo, ele está no outro. Então o Pedro, ele era sanguíneo misturado com colérico, é aquele tipo de gente muito explosiva, que ao mesmo tempo que é muito bom, pode ser muito ruim também. Esse era o temperamento de Pedro. Então Pedro fica olhando e diz: que homem é esse aí, que vai chegando, vai entrando no meu barco? Mas de repente, para ele não ser mal educado com o homem diante da multidão, ele diz: agora que eu estou cansado, querendo ir para casa, que já recolhi a rede, eu tenho que aguentar esse homem falando. Mas de repente Pedro tem a sua atenção roubada. Sabe por quê? Porque as palavras que saíam da boca de Jesus era como pães para o faminto. Sabe quando você chega com um pacote de pão, de repente no Haiti, depois de uma tragédia onde ninguém tem o que comer, e você dá pão para as crianças, a alegria dessas crianças, dá para imaginar? Talvez era esta alegria que Pedro começou a ver na expressão facial daquele povo. E ao ver a alegria na expressão facial do povo, o Pedro agora esquece o cansaço e diz: que homem é este? Eu nunca vi um homem com uma oratória tão boa assim. Eu nunca vi um homem falar como este homem. Parece que suas palavras é doce. Parece que as suas palavras é como um bálsamo para a alma. Parece que suas palavras é como um oásis no meio do deserto. Que homem é este? E Jesus vai falando, e Jesus vai falando, e Jesus vai falando, e Jesus vai falando, e Pedro vai se deleitando com as palavras de Jesus. O cansaço se dissipa em meio à alegria, e o Pedro diz: a pescaria não deu nada, mas o que eu estou ouvindo deste homem, eu não ouvi em outro lugar. Este homem é maravilhoso. Que homem é este? Que homem é este? Aí Jesus encerra o sermão. Jesus encerra o sermão, despede a multidão. Aí o Pedro volta em si e diz: agora eu vou para casa. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: ô Pedro, pescador, afaste o barco. E Pedro olha para Jesus, sem saber muito bem quem é, e diz: quem é você? Afaste o barco, por favor. Aí Pedro obedece. Aí Jesus diz assim: lance a tua rede à tua direita. Parece, é pensamento meu. Eu acho que Pedro olhou para ele e falou: como assim? Quem entende de pescaria sou eu. Eu nunca te vi você à beira deste mar, nem com um anzol pescando um peixe. Agora, você fala como eu nunca vi. Agora, cada macaco no seu galho. Você, um bom orador, e eu, um bom pescador. Eu nasci às margens deste rio e sou pescador profissional. Eu tentei a noite toda, não apanhei nem um peixe. Agora você vem e me manda lançar rede? Aleluia, Jesus. O que Pedro não sabia é que quem estava mandando ele lançar a rede já tinha dado ordem no mundo sobrenatural. E nesse momento, quando Jesus diz: lance a rede, os peixes lá embaixo disseram para o outro: ó, tem alguém mandando nós ir, nós se ajuntar num lugar geográfico. E as melhores qualidades de peixe, peixe que só pega à noite, vai pegar de dia para provar que o milagre é grande. Os melhores peixes, os peixes vêm, os peixes, amém. Os peixes vêm e se amontoam. E aí um peixe olha para o outro e diz: o homem está mandando apertar, porque vai ser a maior quantidade de pesca, a maior pescaria em uma só redada. Vai entrar para o livro dos recordes. Se tivesse na época o Guinness Book, ia entrar para o livro dos recordes. Aliás, a Bíblia é o livro dos recordes, né? A maior pescaria, tudo. O homem que andou sobre as águas sem a presença de uma prancha, fazendo inveja para o surfista de hoje, está na Bíblia. Então, um peixe que engole um homem e transforma-se em submarino, está na Bíblia. A Bíblia é o livro dos recordes, não é? Então, Jesus diz: lance
Pedro não sabia que os peixes já estavam lá esperando a rede. Aí Jesus insiste. Ele olha e diz: mas Senhor, eu tentei a noite toda e não apanhei nenhum peixe. Aí Jesus diz: lança a rede. Tudo bem. O senhor quer que eu lance? Vou te provar que quem sabe entende de pescaria sou eu. Estou falando que eu tentei a noite toda e não peguei, mas vou te provar como eu sou bom na abertura de rede. Eu vou abrir o máximo. Ele vai ficar admirado com a minha abertura de rede. É como se fosse uma tarrafa. Ele pega a rede e lança. Abre o máximo. E quando ele vai puxar, está enroscado. Ele olha para Jesus e diz: olha aí o que o senhor fez. Agora que era para mim dormir, enroscou a rede. Aí Jesus olha para ele e diz assim: você não disse que conhecia o mar palmo a palmo? Conheço! Quantas vezes você enroscou uma rede nesse lugar? Nenhuma, aqui não tem nada onde enroscar. Está enroscada? Quando ele puxa, os peixes começam a pular dentro da rede. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles encheram 2 barcos a ponto de quase ir a pique. Ou seja, um lambarizinho a mais afundava o barco. Era a medida certa. Sabe quem é que tinha dado a ordem? Jesus. O Pedro diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador diante de ti. Jesus disse que afasta o quê? Você tem que aprender muito comigo, porque a partir de hoje eu te farei pescador de homens. Segue-me! E Pedro começa a seguir a Jesus. O que mais? Quer ver? O que mais temos na Bíblia com Pedro? Vamos lá? Vamos falar da vida de Pedro um pouquinho? O que mais? Acabou? Eu não acredito. Vamos deixar o galo por último. Já falou do galo aqui. Vamos deixar o galo bem no fechamento da mensagem. O que mais tem com Pedro? Não é bullying não, irmãos. É pouca fé. Já percebeu que os discípulos, enquanto estavam com Jesus, eles não faziam muito? E um dia Jesus expulsou, eles tentaram expulsar os demônios e não conseguia. E sabe quem era Pedro? O Pedro é aquele tipo aluno na escola. Todo mundo conhece um aluno na escola que ele é mais, desculpe a expressão, mais intrépido, atrevido, corajoso. Que às vezes o aluno é tímido, tem vergonha de perguntar. Aí sempre diz assim: ô João, pergunte. Pedro era esse tipo. Tudo que eles queriam saber, eles tinham vergonha, mandavam o Pedro, colocavam o Pedro. O Pedro não pensava 2 vezes. Estava lá o Pedro. Aí não conseguiram expulsar o demônio. Aí o Pedro vai: por que nós não conseguimos? Jesus diz: esta casta de demônio não sai com oração, a não ser com oração e jejum. O que mais nós temos na Bíblia com Pedro? Você já viu Jesus indo na casa de algum dos apóstolos, dos discípulos? Você lembra que Jesus foi na casa de João? Não. Você lembra que Jesus foi na casa de Tiago? Não. Jesus foi na casa de quem? Pedro. O que ele fez lá? Curou a sogra dele. Dizem que foi por isso que Pedro negou Jesus, porque ele curou a sogra dele, né? Mas na verdade não é isso, não. Não tem nada contra as sogras, a gente brinca aí, mas eu sempre digo para minha esposa: eu amo tudo que é da minha esposa. Se for da minha esposa, eu amo. Eu amo os cunhados dela, eu amo a sogra dela, eu amo tudo que é da minha esposa. Eu sempre digo para ela que eu amo a sogra dela, não tenho nada contra a sogra. Pedro recebeu Jesus na casa dele. O que mais temos com Pedro na Bíblia? No Templo Formosa. Vamos deixar lá para frente a Porta Formosa. Eu vou falar sobre a Porta Formosa depois da transformação. Vamos falar mais com Pedro? Quem estava no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João. Pedro gostou tanto que ele falou para o Senhor: vamos fazer uma cabana e vamos ficar por aqui. Jesus disse: ainda não é a hora, Pedro, tem muita missão para você. O que mais temos com Pedro na Bíblia? Tirou a espada e cortou a orelha de Malco. Olha o Pedro. O Pedro era tão ousado que um dia o soldado veio para prender Jesus, o Malco. Aí Pedro falou: eu vou te defender. Jesus olha para Pedro e diz: não fala essas coisas, Pedro, você não defende nem você, eu é que tenho que defender você. Mas o Pedro arranca a espada e atora a orelha do soldado. Jesus pega, se abaixa, pega a orelha de Malco, cola a orelha e diz: mete essa espada na bainha, porque aquele que a espada fere, a espada será ferido. O que mais temos na Bíblia com Pedro? Levante a mão e diga: eu preciso estudar mais a Bíblia. Vou falar então. O único homem que andou sobre as águas. Enquanto, olha, a Bíblia diz que eles estavam em alto mar, a 4ª vigília da noite, entre 4 horas da manhã às 6 da manhã, entre 3 às 6 da manhã, eles estavam em alto mar, o barco estava para afundar. Jesus chega, se aproxima e fala:
tinha barco, Jesus vai andando sobre as águas. E quando Jesus vai andando, era a penumbra da noite. Os discípulos olham e ao invés de crer, eles gritam: é um fantasma! E Jesus grita: não temas, sou eu. E o Pedro, olha o Pedro como era corajoso, gente. O Pedro olha para os discípulos e diz: ele está dizendo que ele, um discípulo, não é ele coisa nenhuma. Não é ele, é um fantasma. É um fantasma, é um fantasma. A tempestade durou a noite toda. Quando o milagre chegou, eles ainda continuavam vendo o fantasma. Nós somos assim, às vezes as lutas são tantas na nossa vida que quando a bênção chega, Jesus aparece, a gente ainda fica vendo fantasma na nossa frente. Aí o Pedro disse assim: não é fantasma, é ele. Aí Pedro grita assim: se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Aí Jesus diz: pode vir. Os discípulos olham para Pedro e dizem: você está maluco, rapaz, você vai afundar. Ele olha para os discípulos e diz assim: bom, do jeito que está